Moraes em mais um vídeo aqui para vocês. Desta vez, desmascarando ou desmistificando, vamos ser mais claro, desmistificando a questão do auxílio emergencial. Esse texto é do jornal.com.br, na página Nexo, né? É uma leitura já de um mês atrás, mas que traz na realidade toda a história da criação do auxílio emergencial. E o título, veja bem como é interessante: como o governo se apropria da criação do auxílio emergencial. O atual governo deste ser abjeto e sua equipe tenta trazer para eles, as glórias da criação do projeto de lei da criação do auxílio emergencial de R$600. E eu vou ler aqui, é uma matéria um pouco extensa, mas não tem problema. O título é o seguinte: como o governo se apropria da criação do auxílio emergencial. Por Marcelo Roubsec, dia 12 de junho de 2020, atualizado dia 12/6/2020, às 14h40. Vou ter que falar, né? Infelizmente. Bolsonaro tenta ficar com o reconhecimento pelo principal programa de apoio à população durante a crise. Prorrogação do benefício é motivo de discordância entre o Executivo e o Legislativo em Brasília. Jair Bolsonaro compartilhou na quinta-feira 11 de junho no Twitter uma propaganda do auxílio emergencial, principal medida de proteção social na pandemia. No vídeo oficial, um narrador diz que o governo federal não mediu esforços para prestar auxílio à população atingida pela crise. Ao compartilhar o vídeo, o presidente disse que o executivo foi o responsável por chegar ao valor de R$600 mensais para o benefício. Veja bem, agora nós vamos dar continuidade. Em resposta a Bolsonaro, também no Twitter, o deputado federal Marcelo Aro, do PP Minas Gerais, relator do projeto do auxílio emergencial na Câmara, rejeitou a versão presidencial. De acordo com o deputado, o governo federal propunha um benefício de R$200 e a ampliação do valor do auxílio foi uma iniciativa dos parlamentares. Além disso, Aro negou que o valor de R$600 tenha partido de um estudo, como disse o presidente, mas sim que teria sido fruto de uma negociação por telefone. Abaixo, o Nexo mostra como o auxílio emergencial foi costurado em Brasília e como se formam disputas em torno do benefício. Se formam disputas em torno do benefício. A articulação do auxílio. Em 18 de março, uma semana após a Organização Mundial de Saúde declarar a pandemia do novo coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou uma primeira versão daquilo que viria a ser o auxílio emergencial. Havia pressão para que o governo agisse em apoio aos trabalhadores informais, vistos como os mais vulneráveis à crise. O projeto previa um pagamento de R$200 mensais para os trabalhadores informais durante 3 meses. A projeção era de que, ao todo, o programa custaria 15 bilhões aos cofres públicos, atingindo 15 a 20 milhões de pessoas. Entre os deputados, os R$200 propostos pelo governo eram vistos como insuficientes. Uma semana depois, o primeiro anúncio de Adolfo Sattida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, admitiu a possibilidade de aumentar o benefício para R$300.
As negociações entre a equipe de Guedes e o Congresso continuaram. Os parlamentares, liderados por membros do chamado Centrão, insistiram em um valor de no mínimo R$500. A iniciativa ganhou o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o texto passou a tramitar na Casa com o valor de R$500. O processo começou a tramitar na própria Câmara, depois que deputados aproveitaram um projeto de lei de 2017. O texto foi emendado, adaptado pelos parlamentares para a crise do novo coronavírus. No dia da votação, em 26 de março, durante a sessão que votou o auxílio na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro disse que o valor do benefício poderia ser ampliado para R$600. Ele ainda afirmou que havia o aval do ministro Paulo Guedes para o aumento. A articulação para elevar o benefício foi feita pelo líder do governo na Câmara, do Major Vitor Hugo, PSL de Goiás. Entre os dias 25 e 26, Vitor Hugo e o relator do projeto, Marcelo Aro, fecharam um acordo para ampliar o valor. Na noite de 26 de março, a Câmara aprovou o auxílio emergencial no valor de R$600. 4 dias depois, foi a vez do Senado aprovar o projeto, que seguiu para a sanção presidencial assinada em 1º de abril. Materiais publicados pelos jornais O Globo e Folha de São Paulo mostram que a proposta de expansão do valor de auxílio feita pelo governo buscava evitar uma derrota política do presidente. A leitura do governo era que, se fosse aprovado o benefício de R$500, o Congresso sairia vitorioso, derrotando a proposta de R$300 do Executivo. O objetivo, portanto, era esvaziar o discurso de vitória dos parlamentares. Veja bem que uma necessidade pública passou a ser uma disputa política dentro da Casa do Poder Executivo e do Poder Legislativo, né? Isso é muito complicado. A apropriação do projeto pelo governo. A ideia do governo de tomar de última hora as rédeas do auxílio de R$600 teve continuação após a aprovação do programa em 9 de abril, dia do início do pagamento, com atraso. A SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, responsável pela comunicação social da presidência, fez postagem nas redes sociais afirmando que o auxílio não era iniciativa dos governadores e prefeitos. A publicação veio em meio aos enfrentamentos entre o presidente e os poderes locais, por discordância sobre como lidar com a pandemia. Governadores e prefeitos em diversos locais do país tomaram medidas de isolamento social e diminuição de circulação de pessoas, contrariando a visão do presidente de manter a economia brasileira funcionando com poucas restrições. A campanha de associação do benefício ao Executivo Federal continuou. Em 17 de maio, por exemplo, uma postagem da SECOM exaltando o programa insinuou que o presidente Jair Bolsonaro teria sido criador do auxílio, o que não foi. Tá? Veja bem, o auxílio emergencial é o principal programa de apoio econômico à população durante a crise. Segundo o balanço do governo, mais de 58 milhões de pessoas foram beneficiadas até o dia 10 de junho. O dinheiro pago pelo governo até esta data foi superior a 75 bilhões de reais. Pesquisas de opinião do Instituto Datafolha e da consultoria Ideia Big Data mostram que os números da popularidade do presidente em parcelas de baixa renda estão melhorando na comparação com outras faixas de rendimento maior. Outro levantamento feito em junho pelo Datapoder 360 mostrou que a popularidade de Bolsonaro é mais alta entre quem recebe ou aguarda o recebimento do benefício. Agora nós vamos falar sobre a prorrogação do benefício. Desde o mês de maio, o governo discute a prorrogação do benefício, enquanto surge entre alguns economistas e parlamentares a ideia de tornar o auxílio permanente. O governo defende que o programa seja encerrado. O ser abjeto, Bolsonaro, quer que o programa seja encerrado, preste bem atenção, gradualmente, argumentando que a manutenção teria alto custo para o governo. Independentemente da discussão a respeito da adotação de uma renda mínima após a pandemia, o Congresso e o Executivo negociam em junho novas parcelas do auxílio emergencial.
A equipe econômica de Paulo Guedes já concordou em estender o programa propondo um valor reduzido de R$ 300 por mais 2 meses. Veja como eles destratam o povo mais necessitado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista à jornalista Leda Nagli que defende que as novas parcelas sejam mantidas em R$ 600. Maia também avaliou que há clima entre os representantes para aprovar a extensão com um valor integral original. Uma das sugestões do presidente da Câmara é, caso não haja verba suficiente para bancar a proposta, seria cortar os salários de servidores dos 3 poderes para alocar ao projeto, ou seja, para colocar no projeto e manter o auxílio. Jair Bolsonaro rejeitou a possibilidade de manter o benefício em R$ 600. Em transmissão nas redes sociais, na quinta-feira 11, o presidente disse que se o Congresso aprovar um valor superior a R$ 300 propostos pelo Executivo, exercerá o poder de veto presidencial. O argumento é de que o custo do programa pode ser alto demais, colocando em risco a gestão da dívida pública brasileira. Conversa de Paulo Guedes, né? Na Câmara, por exemplo, vamos supor que chegue uma proposta de 2 parcelas de 300. Se a Câmara quiser passar para 400, 500 ou voltar para 600, qual vai ser a decisão minha? Isso diz o ser objeto aí, o tal do Bolsonaro. Para que o Brasil não quebre, se pagar mais 2 vezes de 600, vamos ter uma dívida cada vez mais impagável. E aí, eu veto. Veja bem para que vocês possam, né, entender como funciona, né? Como funciona. O Congresso Nacional quer criar um auxílio emergencial, manter os pagamentos de R$ 600 até o final do ano. Bolsonaro quer estender o auxílio por mais 2 meses, mais R$ 600 dividido ao meio, mais 2 parcelitas de R$ 300. Então, estas coisas é que são a verdade dos fatos, né? As verdades dos fatos, né? Então, é complicado você ficar aí trazendo, você vendo que houve um aumento de 25% de apoio a este desgoverno, a esse ser abjeto, por falta de comunicação. Talvez até não esteja existindo. A oposição a este governo no Congresso, liderado pelos partidos de esquerda, pelos progressistas, estão perdendo o time. Nós temos aí uma pessoa que foi muito importante na construção do auxílio emergencial, que foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Nós tivemos a importância de Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Nós temos a participação do PSOL na construção e de outros partidos que são de direita também, PP, PSL, etc, etc. Mas eles não têm um sistema de comunicação com a população e deixam o povo ser enganado por esse ser abjeto, nojento, que quer receber os louros da vitória. Ele só aumentou para não se sentir derrotado pelo poder legislativo. Ele não fez isso de coração aberto, não. Ele fez isso de coração fechado, de coração estremecido, irado, e quer dar agora mais 2 parcelitas de R$ 300 e encerrar o programa. E o Congresso, a Câmara dos Deputados e os senadores estão lutando para prorrogar esses R$ 600 até dezembro. E aí, a imprensa, o sistema de comunicação presidencial é muito mais eficiente do que o sistema
de comunicação, de informação da população de que são os opositores, aqueles que defendem o povo, que também não são opositores a Bolsonaro, mas que são apoiadores das necessidades do povo, é que estão trabalhando nisso. E, infelizmente, os partidos progressistas não colocam a cara, não dão entrevistas e não mostram a realidade. Eu sou um admirador profundo de Jandira Fegali, mas eu acho que ela deveria alavancar a comunicação entre o Congresso, os partidos de oposição, trazer mais informações à população, porque o povo está sendo enganado. Continuando assim, eu vejo que esse desgoverno pode se estender, sim, por mais um mandato. E aí o Brasil entregará de vez as suas riquezas e exterminará boa parte do povo brasileiro. Eu nem vou falar dos desencontros de informação do Ministério da Saúde, do governo desse ser abjeto, de Paulo Guedes, que está sequestrando as riquezas do Brasil, sobre o Covid-19. Porque aí eu tomaria o dia inteiro, talvez 2 dias, 3 dias, falando sobre o descaso dessas pessoas com as pessoas mais pobres e mais humildes, e que ainda tem no Congresso, que não é um bom Congresso, e que falta ao Congresso o discernimento da comunicação, o povo estaria frito. Lembrando ainda que grandes filas nas portas das agências da Caixa Econômica Federal, a não liberdade de pôr a mão no dinheiro, de pagar com QR Code, de pagar só contas com esse dinheiro de auxílio emergencial, tira do pobre a possibilidade de alimentação, de poder ter uma vida mais digna na hora que precisa. Não são todas as empresas de mercadoria e farmácias que aceitam este tipo de pagamento. Não está sendo muito bem veiculado. O certo seria emitir uma carteira, um cartão, um cartão bancário em nome de cada favorecido pelo auxílio emergencial. E cada um ter a liberdade de utilizar o seu dinheiro da maneira que quisesse, aonde quisesse, como quisesse, com o cartão emitido. Isso não custaria nada para a Caixa Econômica Federal emitir. Isso é emitido em 24 horas, eles emitem porque é automático o sistema. E quando terminar o auxílio, ainda pode se transformar este cartão num cartão poupança para as pessoas mais simples poderem ter acesso às ofertas bancárias que nós vamos precisar nos próximos anos pós-pandemia. O governo desse ser abjeto está tratando o povo como massa de manobra e utilizando dos meios de comunicação para dizer que ele é o criador do projeto de auxílio emergencial. Não é. Houve uma negociação tensa, demorada. Os partidos de esquerda queriam dar um salário mínimo, Paulo Guedes queria dar R$200, o presidente chegou a 300, o Congresso brigou e acabaram fechando em 600. E ele agora diz que se passar de 600, se passar de R$300 as 2 próximas parcelas, ele vai vetar o projeto, ou seja, não vai pagar ninguém. Prestem bem atenção, este é o governo que nós estamos lidando. Esquerda, se manifestem, coloquem estas coisas para que as pessoas comecem a entender. Vão a jornais, vão a canais de YouTube e mostrem a verdade dos fatos. Não fique fechado na sua bolha de partidos de esquerda que são opositores do atual governo. Abram a bolha, saiam da bolha, deem a cara a tapa, porque vocês terão muito a oferecer para o Brasil, porque depois da pandemia
Se é que vai passar, depois da pandemia teremos que reconstruir o nosso Brasil. E somente os progressistas são capazes disso. Somente os progressistas. Enquanto eles não saírem da bolha, a direita vai levar vantagem. Prestem bem atenção. Esta é a minha mensagem, Edmar de Moraes. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essas informações, porque pessoas simples estão sendo enganadas e a grande mídia não coloca esses fatos como relevantes para a população. Para a grande mídia não tem compromisso com a verdade para o povo mais simples. Eles querem fazer propaganda no horário nobre que custam 300, 400 mil reais um minuto durante o Jornal Nacional, por exemplo. Isso é que importa, ter gente vendo. Então eles dão notícias sem credibilidade. É isso que eles fazem, enganando a cabeça das pessoas. Compartilhem o vídeo, se gostaram. Se não gostaram, deixe o dislike. E comentem, porque através dos seus comentários eu crio a pauta e eu venho aqui falar com vocês. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo domingo e obrigado pela atenção e a todos os inscritos do canal, a qual eu peço que compartilhem o vídeo. Este vídeo precisa chegar aos ouvidos dos menos informados. Tá bom? Que é facilmente manipulado por qualquer valor financeiro. Um grande abraço e um ótimo dia. Obrigado, pessoal. Tchau.